A década de 90. Chegava assim ao fim o conflito ideológico que há quase 5 décadas separaram o mundo em dois blocos antagônicos. A radicalidade da mudança levou Francis Fukuyama a proclamar o fim da história. A disparidade entre o discurso político, que anunciava ao mundo um novo período de paz e cooperação entre todos os povos, e a realidade é, entretanto, sempre muito grande. No mesmo momento em que os principais líderes do mundo anunciavam essa nova era, as forças aeronavais de uma coalizão de países, inclusive árabes, sob a liderança dos Estados Unidos, impunham ao Iraque, como punição pela invasão e ocupação do Kuwait nos primeiros meses de 90, o bloqueio naval e a interdição aérea e se preparavam para atacar por terra Saddam Hussein, concentrando na Arábia Saudita e noutros estados do Golfo um poderoso exército e uma força aérea respeitável. A Guerra do Golfo, que se estenderia até princípios de 91, serviu para evidenciar algumas características da nascente ordem mundial. A União Soviética, política e economicamente enfraquecida, não se sentia capaz de se opor à decisão do Conselho de Segurança da ONU que exigia a retirada das tropas iraquianas do Kuwait e permitia o uso da força para tal fim. Os Estados Unidos, apesar de serem a única superpotência que restou, apresentavam ainda limitações políticas e econômicas, não podendo sozinhos assumir o ônus da guerra nem político nem financeiro. O declínio relativo de poder das duas superpotências não gerou polos alternativos de poder, quer políticos quer militares, mas levou ao surgimento de potências econômicas que não mais podiam ser ignoradas. A Guerra do Golfo serviu ainda para demonstrar a existência de uma estratégia militar americana, fruto da lição da derrota militar no Vietnã. O inconformismo da sociedade americana com a morte de milhares de jovens em lugares remotos, por causas quase sempre incompreendidas, inspirou uma estratégia que reduzisse as baixas americanas ao mínimo possível. O uso de armas inteligentes e do bombardeio estratégico, realizado a grande altitude na fase inicial do conflito, para destruir o sistema de defesa aérea do inimigo, seu sistema logístico, sua infraestrutura e suas forças armadas, enfraquecendo a sua capacidade de reação. O emprego integrado das forças terrestres com as aéreas, Air Land Battle na segunda fase, com ampla liberdade para as unidades terrestres explorarem ad hoc as situações não previstas, a formação de grandes alianças de modo a diminuir a percentagem de soldados americanos no conjunto, são elementos que compõem esta estratégia e que se destinam a conquistar o apoio da opinião pública dos Estados Unidos às intervenções ditadas pelos interesses da política externa do país. A clara inspiração desta estratégia decorreu da análise das guerras de Israel contra os árabes, em especial a Guerra dos 6 Dias em 67 e a do Yom Kippur em 73. Uma das consequências da Guerra do Golfo foi a nova Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, de novembro de 91, um pouco antes da dissolução da URSS, onde são identificados as novas ameaças e o papel dos Estados Unidos na nova ordem internacional criada após o fim da Guerra Fria. Embora admitindo que a URSS ainda podia representar uma ameaça para os Estados Unidos face à existência de um poderoso arsenal de armas nucleares, o documento aponta, entretanto, o tráfico de drogas como a maior ameaça, seguindo-se, não necessariamente nesta ordem, as ameaças ao meio ambiente, as migrações não controladas, a proliferação das armas de destruição em massa e dos seus veículos lançadores. O terrorismo seria incluído na lista pouco tempo depois. Um outro aspecto fundamental da nova ordem mundial é a globalização, uma ideia lógica que deveria provocar o aumento da riqueza de todos, mas que, da forma que vem sendo praticada, tem favorecido apenas os países mais industrializados que dispõem de melhor tecnologia, melhor capacidade gerencial, melhor sistema logístico e acesso mais fácil ao capital. Contrariando as expectativas mundiais, a globalização está contribuindo para criar um clima de conflito entre ricos e pobres, reforçando a ideia de um confronto norte-sul. Acresce que o discurso liberal que defende a queda de todas as barreiras ao livre comércio, estabelecendo a lei da livre concorrência entre todos, tem correspondido a uma prática altamente protecionista e os apelos a organizações internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, OMC, dificilmente corrigem os abusos. Quando é o interesse dos poderosos que pode ser afetado, a situação é completamente diferente. O efeito estufa responsável pelo gradual e contínuo aumento da temperatura na Terra, e que resulta da emissão de gás carbônico para a atmosfera pelas indústrias e pelos automóveis,
cujo número é obviamente muito maior nos países mais industrializados. É uma ameaça para a sobrevivência do planeta e, por essa razão, foi elaborado o Protocolo de Quioto, uma tímida tentativa de dar os passos iniciais para impedir essa tragédia. Os Estados Unidos, sozinhos responsáveis por cerca de 50% de toda essa poluição, recusou-se a assinar o protocolo, sob o argumento de que ele seria prejudicial à indústria americana. A nova visão e estratégia do governo dos Estados Unidos, tão bem retratada na sua Estratégia de Segurança Nacional, comanda a revisão da estratégia de suas Forças Armadas, como não poderia deixar de ser. Aqui nos interessa discutir as consequências para a Marinha dos Estados Unidos. De acordo com o Livro Branco da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, é chegada a hora de rever um dos seus mais caros e tradicionais conceitos, o da Blue Water Navy, o da Marinha de Águas Azuis, projetada para enfrentar em alto mar poderosas marinhas inimigas desenvolvidas com o mesmo propósito. De acordo com a experiência da 2*GM e com o que se imaginava pudessem ser os combates da Guerra Fria e substituí-la por uma nova Marinha a Brown Water Navy, a Marinha das águas marrons pardas poluídas. Como em geral são as águas costeiras a marinha ideal para apoiar as inevitáveis intervenções que são e continuarão a ser as principais tarefas da Marinha dos Estados Unidos. Indubitavelmente a guerra litorânea, que implica na capacidade de entrar e dominar as águas e o espaço aéreo do inimigo a fim de facilitar operações de desembarque, cujo objetivo será ocupar facilidades portuárias e aeroportos, onde posteriormente chegarão as forças principais e os suprimentos para as operações 5, ocupa um lugar central na atual estratégia militar americana. Não pode haver dúvida, e os fatos recentes comprovam isso, que este tipo de guerra é dirigido contra os estados que ameaçam a estabilidade mundial, estados párias, sob o ponto de vista da potência hegemônica, de acordo com os seus interesses em cada circunstância. Nesse contexto, o inimigo de hoje pode ser o amigo de amanhã e vice-versa. Saddam Hussein foi o amigo que durante 8 anos manteve em xeque o arqui-inimigo dos Estados Unidos, Khomeini, mas que se tornou inimigo mortal quando conquistou Kuwait. Os talibãs foram os grandes amigos que resistiram aos ataques soviéticos no Afeganistão, tomando-se inimigos mortais quando se recusaram a entregar o líder da Al-Qaeda, e assim por diante. Os subsequentes livros brancos da Marinha e do CFN dos Estados Unidos, Forward, From the Sea, e Forward, From the Sea Anytime Anywhere, não mudaram a essência da estratégia da Marinha e do CFN. A própria continuidade dos títulos dos livros brancos evidencia isso. Há na atualidade uma discussão que fala num retorno às ideias de Mahan, isto é, a Marinha de Águas Azuis. A verdade, porém, é que a Marinha dos Estados Unidos, mesmo dando ênfase à preparação para a guerra litorânea, nunca deixou de ser uma Marinha de Águas Azuis, como é fácil de perceber numa marinha que possui cerca de 13 grupos-tarefas nucleados em navios aeródromos, capazes de projetar o poder naval americano em qualquer lugar do mundo, mesmo que o estado inimigo não seja costeiro. Veja-se o recente caso do Afeganistão, ou de enfrentar qualquer marinha do mundo. A preocupação com a guerra litorânea serviu para eliminar algumas óbvias limitações do poder naval americano para operar próximo à costa, mas nunca a transformou numa marinha litorânea. A dissolução da URSS em dezembro de 91, e sua substituição pela Comunidade dos Estados Independentes, CEI, de vínculos muito mais frouxos que os estabelecidos pelo Tratado da União de 1922, que criou a URSS, deixou os Estados Unidos como a única superpotência. Se no início da década eram difíceis as condições da economia americana, fruto da disputa pela hegemonia com a União Soviética, como a Guerra do Golfo demonstrou, a extraordinária recuperação, durante especialmente os 2 mandatos de Clinton, deu aos Estados Unidos uma situação ímpar, um maior grau de liberdade na sua política externa, como os fatos posteriores iriam demonstrar. Kosovo é um exemplo, mas a reação do governo de George W. Bush aos atentados de 11 de setembro evidencia ainda mais essa liberdade. No final de 91, teve início o desmembramento da antiga Jugoslávia, essa criação de Tito, a Eslovênia, a Croácia, a Macedônia e a Bósnia-Herzegovina declararam a sua independência, reconhecida de forma surpreendentemente rápida, logo em 1992, pela União Europeia, deixando a Jugoslávia reduzida apenas a Sérvia e Montenegro. A Sérvia recusou-se a aceitar este ato unilateral e a guerra irrompeu nos Balcãs de forma generalizada. A luta concentrou-se inicialmente na Croácia,
estendendo-se depois para a Bósnia-Herzegovina, onde a combinação de diversas etnias e religiões tornou o conflito extremamente feroz, com todos os partidos envolvidos cometendo atrocidades uns contra os outros. As tentativas tardias de negociação por parte da UE e da ONU falharam, o que ocasionou a intervenção da OTAN, nem sempre bem orientada. Finalmente, por iniciativa de Clinton, foi assinado o Acordo de Dayton em 1995, que trouxe um precário acordo. Entre os litigantes, a solução política encontrada para a Bósnia-Herzegovina só se manterá enquanto as tropas da OTAN se mantiverem no país. Em 1998, a repressão da Sérvia à província de Kosovo, que aspirava à independência ou à unificação com a Albânia, a grande maioria da população é de etnia albanesa, motivou um ataque americano à Sérvia e Montenegro para a proteção dos albano-kosovares, sem que o Conselho de Segurança da ONU tivesse sido consultado. Foram 75 dias de ininterrupto bombardeio, que provocou consideráveis danos materiais e perda de muitas vidas de civis, além de intensificar a fuga de civis para os países vizinhos. O ataque a Kosovo, que retrata a nova estratégia militar dos Estados Unidos, já discutida anteriormente por nós, dá uma ideia da postura imperial, enquanto na Guerra do Golfo todas as ações empreendidas o foram com o respaldo do Conselho de Segurança da ONU, ainda que com uma certa flexibilidade na sua interpretação. O ataque à Sérvia e Montenegro foi feito sem qualquer consulta ao Conselho de Segurança. Os Estados Unidos temiam um veto da Rússia ou da China. O ataque serviu para demonstrar que as chamadas armas inteligentes, isto é, armas de grande precisão, não são tão confiáveis como se acreditava, e, apesar dos esforços feitos para reduzir as baixas civis, elas foram significativas, fazendo a população civil a maior vítima dos ataques. A eficácia da nova estratégia militar quanto à redução das baixas americanas no campo de batalha já não pode ser contestada. A presença de forças amigas, no caso o Exército de Libertação de Kosovo, passa a ser um objetivo prévio americano, pelas óbvias vantagens que representa, como o ataque ao Afeganistão irá comprovar. Durante a década de 90, aumentou a tendência para limitar a soberania do Estado Nacional, por múltiplas razões. A livre adesão a organismos internacionais governamentais, quando o Estado abre mão voluntariamente de algumas de suas prerrogativas, inicialmente no campo econômico, mas cada vez mais nos campos político e social, o aumento do número de organizações não governamentais, ONGs, e da sua capacidade de fazer pressão sobre os governos, como os acontecimentos de Seattle comprovaram, a crescente pressão internacional para intervenções sob as mais diversas alegações, como violação dos direitos humanos, ameaças à democracia, crime ecológico, necessidade de combate ao crime organizado, especialmente o tráfico de drogas e a lavagem do dinheiro dele proveniente, a criação de tribunais internacionais para julgamento de crimes contra a humanidade, etc. Os princípios de não intervenção e autodeterminação, que foram a base da política externa dos países ocidentais durante a Guerra Fria, perderam valor no mundo atual. Expressões como Estado mínimo, soberania limitada e outras semelhantes estão se banalizando, tal a frequência com que estão sendo usadas. A limitação da soberania do Estado só parece aplicável aos pequenos Estados. Seria impensável uma intervenção na República Russa, ainda que pudéssemos ser convencidos de que os russos estavam violando os direitos humanos dos chechenos lutando pela independência. Entretanto, não houve hesitação em atacar a Sérvia e Montenegro. Fez-se a repressão da Sérvia aos kosovares de origem albanesa que aspiravam à independência. O debate sobre intervenção envolve necessariamente o conceito de soberania. A ONU, na pessoa de seu secretário-geral Kofi Annan, abriu o debate sobre o direito de intervenção para impedir generalizada perda de vidas humanas e grossas violações dos direitos humanos em conflitos internos, mesmo se o Conselho de Segurança não se pronunciar sobre a questão. O presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, em resposta à proposição do secretário-geral no discurso à Assembleia Geral em setembro de 1999, expressou todo o seu ceticismo quanto a esse tipo de discussão, de forma muito clara. Continuamos extremamente sensíveis a qualquer diminuição de nossa soberania, não apenas porque a soberania é a nossa última defesa contra as regras de um mundo desigual, mas também porque não tomamos parte no processo decisório do Conselho de Segurança. Essa declaração é, porém, menos negativa do que parece. O presidente fala de um mundo desigual, o que é hoje um truísmo. A globalização, da forma que está sendo feita, não está contribuindo, como se esperava, para reduzir as desigualdades do mundo. Muito pelo contrário.
Apesar do discurso liberal, que quer a queda de todas as barreiras ao livre comércio e, portanto, a máxima eficácia do comércio internacional, os países mais ricos, na prática, são altamente protecionistas. Os exemplos de protecionismo são vários: subsídios à agricultura na União Europeia, Estados Unidos e Canadá, proteção à arcaica indústria de aço americana, sem nenhuma capacidade de competir no mercado internacional, restrição às importações de têxteis, cítricos, sapatos, etc. Além desses que são óbvios, há os mais sutis, como o selo verde: um produto deixa de ser importado porque em qualquer etapa do seu processo produtivo, julga-se que o meio ambiente não foi adequadamente protegido, ou a cláusula social, como os salários e os direitos sociais dos trabalhadores do mundo desenvolvido são muito superiores aos do mundo subdesenvolvido, a necessidade de compensar os ricos por essa desvantagem. Se tentássemos realmente eliminar ou, pelo menos, atenuar as imensas desigualdades do mundo, sem sombra de dúvida nós salvaríamos mais vidas humanas e evitaríamos mais sofrimento do que na intervenção militar melhor executada, como comprovam as experiências de Ruanda, Somália, etc. O presidente argelino disse também que nós não tomamos parte no processo decisório do Conselho de Segurança, e mais uma vez nos vemos o caminho a seguir: tornar o Conselho de Segurança mais representativo, mais equilibrado em termos de poder, de modo que os países subdesenvolvidos possam ter a sua voz ouvida e, efetivamente, participando do processo decisório. Certamente essa é a posição do governo brasileiro. Na América do Sul ocorreram uma série de mudanças, certamente influenciadas pelas transformações do mundo. A democratização dos países da área, iniciada em meados da década anterior, consolidou-se na década de 90, firmando o controle civil sobre os militares. O afastamento destes do cenário político levou a maior dedicação à área profissional, com inegáveis vantagens para o pensamento estratégico. Os acordos de 79 e 86 entre a Argentina e o Brasil abriram o caminho para o Tratado de Assunção, de março de 91, que criou o Mercosul, envolvendo Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O Mercosul tornou-se um marco na história da integração sul-americana. Apesar das dificuldades atuais decorrentes da crise argentina, o Mercosul foi responsável pelo aumento expressivo no comércio entre os países membros e, paulatinamente, vem levando a um maior entrosamento das políticas externas, com o objetivo de apresentar nos organismos internacionais uma frente unida na defesa dos interesses comuns à região. Os acordos de complementação Chile-Mercosul de outubro de 96 e o Bolívia-Mercosul de dezembro do mesmo ano representam o passo inicial desses países para sua futura integração ao Mercosul. As atuais dificuldades do sistema, devido à crise argentina, serão superadas. A cooperação entre as marinhas da Argentina e do Brasil é expressiva: intercâmbio de pessoal para cursos, seminários e simpósios, operações navais conjuntas, Operação Fraterno, formação de pilotos navais brasileiros de asa fixa na Argentina, qualificação de pilotos navais argentinos no navio aeródromo brasileiro, reparo de um submarino argentino, construído na Alemanha no AMRJ, revisão das turbinas a gás de nossos navios de superfície na Argentina, e assim por diante. As Forças Armadas do continente têm resistido às pressões dos Estados Unidos para se direcionar prioritariamente para os problemas de desenvolvimento e segurança interna de seus respectivos países, assumindo funções que normalmente não são de sua responsabilidade, mas de órgãos e instituições civis da administração do país. A experiência próxima passada demonstrou que, quando as Forças Armadas assim procedem, elas não desempenham essas tarefas sempre de forma satisfatória. Por força de serem preparadas para a guerra em que o objetivo é eliminar o inimigo, as Forças Armadas não tratam as questões policiais da forma correta, isto é, identificação dos suspeitos e coleta de evidências que os levem a julgamento, mas como se tratasse de uma guerra. Ainda pior, o envolvimento dos militares nos problemas internos do país acaba por levá-los a intervir no processo político, com sérias consequências para os procedimentos democráticos. A falta de dedicação das Forças Armadas às tarefas que lhes são específicas toma-as despreparadas para sua tarefa precípua, a defesa do país contra as ameaças externas. São ainda recentes as lembranças decorrentes da dedicação quase exclusiva dos militares ao combate ao inimigo interno durante o período da Guerra Fria, conforme já apontamos. Acreditar que, por serem remotas as possibilidades do conflito envolvendo o país, as Forças Armadas podem ser relegadas a um plano secundário permitindo que sua eficácia caia abaixo de certos limites, é ignorar as realidades do mundo em que vivemos.
As relações entre os estados, gostem ou não os pacifistas, são relações do poder, cada estado lançando mão de todas as expressões do seu poder nacional para a defesa de seus interesses nacionais. No mundo real, infelizmente, não prevalecem a justiça e a ética. A arena política sempre atrairá aventureiros e charlatões ambiciosos e irresponsáveis. O grande sovietólogo americano George F. Kennan diz com muita propriedade: o fato é que a política é, pela sua própria natureza, em todo lugar, mesmo num sistema democrático, um negócio sórdido e confuso, cheio de dilemas morais perturbadores, compromissos dolorosos, afastamento de toda sorte de ideal, embora seja necessária. Deixando de lado o irrealismo, a capacidade militar é, e tudo indica continuará a sê-lo, fator decisivo na definição das relações entre os Estados. É a incontestável superioridade militar dos Estados Unidos, tanto no campo convencional como nuclear, que lhe confere a posição imperial de que desfruta. A Rússia, apesar da trágica condição de sua economia desde o fim da Guerra Fria, ainda goza do status de grande potência pelo medo que o seu imenso arsenal nuclear impõe. A Índia e o Paquistão merecem uma atenção cuidadosa da comunidade internacional porque são países com armas nucleares. Essa visão aqui apresentada não é muito diferente da visão da grande maioria dos militares brasileiros e de seus companheiros da América do Sul, o que lhes tem servido de orientação estratégica. Embora haja um reconhecimento quase generalizado da importância fundamental da cooperação na área militar entre os países da América do Sul, parte indispensável do processo da integração político-econômica ora em curso, isto não quer dizer que a formalização de uma aliança militar deva fazer parte de nossa agenda. Na etapa atual, cada país deve desenvolver a sua própria política de defesa, à luz de seus interesses nacionais, embora sem perder de vista que compartilhamos interesses comuns, cada vez mais evidentes e numerosos, que, a longo prazo, levarão a uma política comum de defesa. Estabelecer, porém, desde já, a rigidez de uma aliança militar, antes da conscientização de ameaças comuns e da consolidação do sentimento de solidariedade que inspira a nossa união, é produzir apenas um pedaço de papel, sem nenhuma significação prática. O TIAR não ajudou a Argentina no episódio das Malvinas. A OTAN, apesar do desprezo de Stalin por ela, só foi útil porque atendia a um conjunto de circunstâncias específicas para a Europa, naquele dado momento, ajudando a criar um sentimento de união, mas mesmo assim, é difícil acreditar que ela tenha contribuído significativamente para proteger a Europa de uma invasão soviética. Na década de 90, o Brasil viveu momentos de grande instabilidade política, de que, paradoxalmente, resultou o reconhecimento do que a terra democrática brasileira era bem mais forte do que se acreditava. A 15 de março de 1990, Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito pelo voto direto após os governos militares, Tancredo Neves Samem foram eleitos por voto indireto, tomou posse na presidência da República, tendo o almirante Mário César Flores assumido a pasta da Marinha. As acusações documentadas de corrupção no governo levaram o presidente Collor a renunciar ao cargo, em 29 de dezembro de 1992. Depois de vir exercendo interinamente o cargo por 80 dias, assumiu a chefia do governo o senhor Itamar Franco, vice-presidente em exercício, cumprindo-se, pois, sem qualquer problema, o dispositivo constitucional. A renúncia do presidente não impediu, porém, o seu julgamento pelo Congresso Nacional, que o condenou à inabilitação para cargos públicos pelo período de 8 anos. O almirante Ivan da Silveira Serpa assumiu a pasta da Marinha. O comportamento das Forças Armadas durante a grave crise institucional foi exemplar. A declaração de impedimento de um presidente, eleito pelo voto popular, fato inédito em toda a história do país, transcorreu dentro de um clima de total respeito ao sistema democrático vigente, com os militares cumprindo as suas atribuições constitucionais, o que incontestavelmente contribuiu para o rápido regresso do país à normalidade. A 1º de janeiro de 1995, assumiu o governo do país o senhor Fernando Henrique Cardoso, eleito pelo voto popular no primeiro turno das eleições de 94. O almirante Mauro César Pereira toma posse no Ministério da Marinha, tendo sido reeleito, também no primeiro turno nas eleições de 98. O presidente Fernando Henrique Cardoso inicia um segundo mandato a 1º de janeiro de 99, que terminará a 1º de janeiro de 2003. O almirante Sérgio de Tirana Florencio Chagas Telles assume a pasta da Marinha. Com a criação do Ministério da Defesa em 1998, foram extintos os 3 ministérios militares e criados os comandos das Forças Armadas, diretamente subordinados ao ministro da Defesa.
Com a institucionalização, o almirante Chagas Telles foi nomeado comandante da Marinha, em junho de 99. É nomeado ministro da Defesa o senhor Elcio Alvarez, que ficou no cargo até 16 de janeiro de 2000, sendo nomeado para substituí-lo o advogado-geral da União Geraldo Magela da Cruz Quintão, no cargo até o presente. No início da década de 90, a Marinha continuou dando andamento ao programa naval em vigor. Há, porém, nitidamente uma mudança em curso, nas palavras do almirante Flores. A Marinha se manteve nos últimos 5 decênios fiel à experiência da Segunda Guerra Mundial, centrada na proteção antissubmarino do tráfego costeiro, experiência continuada pela ameaça potencial soviética, muito viva no pensamento dos anos 50, 60 e início dos 70. Com o passar do tempo, ganhou corpo o sentimento de que as concepções decorrentes da experiência da Segunda Guerra e da Guerra Fria já não bastavam. O colapso da União Soviética e a implausibilidade da hipótese de guerra clássica na América do Sul sugerem ser diminuta a probabilidade de campanhas como as do passado. Sugerem, portanto, menor necessidade de navios antissubmarino, espinha dorsal da Marinha Brasileira há 50 anos. Hoje parece mais razoável enfatizar genericamente a defesa da fronteira marítima, cuja operacionalização exige bons submarinos. Daí a importância que atribuímos à propulsão nuclear. Ela comporta também alguma utilidade para os navios que dominaram a ética anterior, os navios escolta, que são, aliás, os que melhor atendem eventual cooperação brasileira em patrulha e bloqueio para o controle da ordem marítima em áreas conflitadas, hipótese que o Brasil não pode ignorar. Indubitavelmente é o coautor do desenvolvimento do poder naval brasileiro, falando agora como ministro. Desde 1987, porém, devido às dificuldades orçamentárias, houve necessidade de a Marinha, realisticamente, estabelecer planos parciais de obtenção, PPO, que eram uma oficialização dos mini-programas da gestão do almirante Maximiano. Em 1991, sai o segundo PPO, agora mudado para Plano Parcial de Obtenção e Modernização POM, que, face às maiores dificuldades orçamentárias, passou a ser dividido em fases. A primeira fase, logo iniciada, incluía a construção da 5ª corveta e do 5º submarino, o 4º a ser construído no Brasil, a modernização de 3 fragatas classe Niterói e a aquisição de 16 helicópteros. A decisão de construir mais uma corveta levou à ultimação dos estudos de reprojeto para que fossem corrigidos os erros dos 4 protótipos. Foi decidido ainda que o submarino a ser construído seria o projeto modificado no Brasil do IKL 1400 e não o projeto sem modificações dos 3 primeiros construídos no AMRJ. A entrega pelo AMRJ da corveta Jaceguai, em março de 91, que passou para a fase de integração do sistema de armas, dava-lhe condições para dar início à construção da 5 corveta, tão logo terminado o reprojeto. Os submarinos em construção encontravam-se na seguinte fase de desenvolvimento no arsenal: submarino Tamoio Casco 115 início 5, 87, término previsto 0494. Submarino Timbira Casco 116 início 6, 88, término previsto 1195. Submarino Tapajós Casco 117 início 4, 89, término previsto 1296. Os navios patrulhas em construção também no AMRJ apresentavam o seguinte quadro: navio patrulha Grajaú, casco 121, início de setembro de 1990, término previsto agosto de 1992. Navio patrulha Guaíra, casco 122, início de setembro de 1990, término previsto setembro de 1992. Depois da entrega das 2 primeiras LP pelo estaleiro só, a Marinha rompeu o contrato com o estaleiro e transferiu as 2 últimas para o arsenal, onde a situação delas era a seguinte: LP Casco 123, início da obra maio de 1991, entrega prevista março de 1992. LP Casco 124, início da obra maio de 1991, entrega prevista abril de 1992. Se levarmos em conta nesse período a construção de uma chata de transporte de óleo combustível de 33,53 metros e de uma chata de transporte de água de 21 metros, tem-se uma ideia da extraordinária fase que atravessava o AMRJ neste início da década de 90. Neste ponto, uma reflexão se impõe. A tecnologia sofisticada adquirida pelo arsenal construiu fragatas, corvetas, navios patrulha, navios auxiliares diversos,
principalmente submarinos, não pode ser perdida pela falta de novas encomendas. Face à difícil conjuntura orçamentária, tende a haver a concentração dos poucos recursos existentes para que esta extraordinária conquista não se perca. Para um país que não tem ameaças concretas imediatas, a avaliação estratégica deve partir dos pressupostos diferentes e, certamente, o domínio da sofisticada tecnologia de construção naval faz parte desses pressupostos. Além disso, a possibilidade de gerar recursos para a Marinha, seja construindo embarcações para o exterior ou fazendo reparos sofisticados, submarinos, por exemplo, tem de ser considerada, e a Ingepron é a instituição que tem a competência de gerenciar esse processo. A decisão de transferir a construção da terceira corveta e do quarto submarino construído no Brasil, tomada em 92, tendo em vista problemas financeiros, transferindo-as para 1996, é uma triste consequência das dificuldades financeiras atuais. A corveta Barroso só teve a sua quilha batida em dezembro de 94, iniciando-se a construção a 9 de janeiro de 1996. O submarino Ticuna teve a sua construção iniciada a 15 de julho de 97. A era áurea do AMRJ vai assim chegando ao fim por falta de recursos. O governo da Namíbia solicitou em 1991 o auxílio da Marinha para a demarcação de suas fronteiras laterais marítimas e para a organização de sua armada. As negociações tiveram início desde então, e com o passar do tempo, as possibilidades de a Marinha contribuir para os estudos da plataforma continental do país, para que ele possa se beneficiar do que é previsto na Lei do Mar, Convenção da Jamaica de 1982, são concretas, e já há assinado um contrato para a construção para aquele país de um navio patrulha de 207 tons, no estaleiro Inácio, no Ceará. Outros países africanos estão interessados no projeto da plataforma continental, tendo em vista a possibilidade de extensão de suas zonas econômicas exclusivas. A revisão da Avaliação Estratégica Naval, a ENAV, um dos componentes do PM, versão 1989, em revisão desde 91, terminou em 92. O grau de sigilo do documento impede sua análise detalhada, mas é indubitável que a revisão 92 representa uma visão bem elaborada que segue, em linhas gerais, os conceitos emitidos neste trabalho em relação ao período pós-Guerra Fria. A nova avaliação reconhece que o PM não mais atende ao seu propósito e lamenta a falta de diretrizes superiores para orientar o planejamento estratégico das forças. O conceito estratégico nacional desde 91 não está mais em vigor. O documento reconhece a necessidade de um salto tecnológico em termos de planejamento estratégico, como o emprego de modernas técnicas como a da prospectiva. A técnica da prospectiva é uma das mais avançadas existentes no que se refere a planejamento estratégico, seja de uma instituição militar, de uma empresa ou de qualquer organização que queira planejar o futuro. Através de processos estatísticos, o método procura desenhar os possíveis cenários futuros, com os seus diversos graus de probabilidade para, então, através da manipulação dos fatores que compõem cada cenário, sobre os quais se tem controle, torná-los mais ou menos possíveis, de acordo com os interesses da organização, empresa ou atividade militar. Ele, pois, não só indica os possíveis futuros, mas aponta os meios para, dentro de certos limites, há fatores sobre os quais não se tem controle, transformá-los de acordo com os desejos do planejador. O documento, tentando estabelecer uma sistemática para as futuras revisões, estabelece os seguintes princípios. O planejamento naval deverá manter coerência com as necessidades e desejos da sociedade. Subordina corretamente o planejamento militar às necessidades e desejos da sociedade. A moderna técnica de prospectiva deverá ser amplamente empregada, dando um caráter mais científico às decisões. Deverá ser dado ênfase aos raciocínios estratégicos referentes à guerra anti-submarino, mas dando maior precisão técnica a esses raciocínios, considera que o submarino é, cada vez mais, a arma do futuro e que, portanto, a guerra anti-submarino ainda será o principal papel da nossa marinha, face à nossa dependência do mar e, o documento deverá observar a major correção doutrinária, deverá refletir um grau de profissionalismo elevado. O documento, em termos muito amplos, estabelece que a estratégia será defensiva, já que os objetivos nacionais são conservadores, isto é, o Brasil é um país conformado como status quo, não sendo um país subversivo em termos estratégicos. A principal tarefa do poder militar será, portanto, a dissuasão. Os conceitos de interdição avançada ou defesa distante e de defesa próxima, próximo ao litoral, são delineados.
É dado o realce à ação de presença, uma forma ainda tímida do que temos chamado em nossos trabalhos de emprego político do poder militar, bem como ao emprego do poder naval em ambientes fluviais. As crescentes preocupações do país com a Amazônia começam a influenciar a estratégia naval, embora de forma ainda bem limitada. No que se refere à participação do Brasil em forças internacionais, há a recomendação para que qualquer decisão a respeito seja cuidadosamente avaliada. Evidentemente, não se quer que o Brasil se torne instrumento da política do poder de qualquer potência e também, de conformidade com o que está estabelecido na Constituição de 88, que a autodeterminação dos povos e o corolário de não intervenção devem ser a base da política externa brasileira. No ano de 95 é reformulado todo o sistema de ciência e tecnologia da Marinha. Em março são criados 2 órgãos colegiados, o Conselho de Ciência e Tecnologia da Marinha, CONCITEM, e a Comissão de Ciência e Tecnologia da Marinha, CECITEM. A CONCITEM é o órgão de cúpula do sistema e é constituído pelo SEMA e pelos chefes dos órgãos de direção superior, ODS. A CECITEM é constituída por representantes dos ODS, pelos diretores do IC e do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo e pelo subchefe de Logística e Mobilização do EMA. Foi criada ainda a Secretaria Executiva do Conselho de Ciência e Tecnologia da Marinha, CECONCITEM, cujo titular presidirá as reuniões do CECITEM e tomará parte nas reuniões do CONCITEM. Dizemos que o emprego do poder militar, em especial o do poder naval, nessa nova avaliação estratégica ainda é tímida porque a Marinha desde algum tempo tem tido clara consciência desse tipo de emprego. Devemos lembrar-nos de que as forças navais não existem só para dissuadir possíveis inimigos, buscar o controle de áreas marítimas, tentar negar seu uso ao adversário, ou, bem como, projetar poder sobre seu território. Uma marinha de guerra sempre foi e sempre será um formidável fator de força nas mãos de negociadores políticos e quer se queira, quer não, a Marinha do Brasil será, cada vez mais, usada como tal, à medida que o poder nacional se projetar externamente. Anteriormente em O Desenvolvimento do Poder Naval Brasileiro, esse aspecto do emprego do poder naval já era devidamente valorizado. A conceituação do emprego político aparece em O Emprego Político do Poder Naval, Almirante Vidigal, RMB 100, 4, 6, 63, 93 abril, junho 1980. Para criar uma melhor coordenação entre os órgãos de pesquisa das Forças Armadas, foi criada a Comissão Assessora para Assuntos Científicos e Tecnológicos, COMACE, que é um órgão colegiado, à época presidido pelo ENFA, e constituído por representantes dos diversos segmentos governamentais ligados ao setor de ciência e tecnologia. Depois da criação do Ministério da Defesa, a presidência do COMACE é exercida pelo representante desse ministério. Esta reformulação representa o reconhecimento por parte da Marinha da importância atual da ciência e tecnologia para as Forças Armadas e da necessidade de se tirar proveito de uma maior coordenação entre todos os órgãos de pesquisa do país, somando esforços para alcançar objetivos que transcendem o interesse específico de um setor, evitar duplicação de esforços e procurar estabelecer diretrizes para uma política nacional de ciência e tecnologia. Sob o ponto de vista do planejamento estratégico, foi dado em 1996 um importante passo para o ordenamento do sistema. Foi divulgado o Documento Política de Defesa Nacional, PDN, o documento de alto nível que deverá orientar o preparo e o emprego do poder nacional. A falta de uma política de defesa para o planejamento do preparo da Marinha era enfatizada pelo almirante Flores. O pouco que existe de orientação governamental a respeito carece de profundidade e objetividade necessárias. Daí resultando que a Marinha tem sido competida a assumir hipóteses, premissas e avaliações de natureza política e econômica que não lhe competem, mas que são necessárias para a formulação da orientação profissional naval que realmente lhe cabe. Este precário quadro conceitual dificulta a indução de missões estratégico-operacionais bem caracterizadas, capazes de definir necessidades navais precisas e compreensíveis para a Marinha, a sociedade e sua representação política. A finalidade da política de defesa nacional é definida no documento. A política de defesa nacional, voltada para ameaças externas, tem por finalidade fixar os objetivos para a defesa da nação, bem como orientar o preparo e o emprego da capacitação nacional, em todos os níveis e esferas de poder, e com o envolvimento dos setores civil e militar. Embora não haja uma referência explícita à mobilização, a PDN, ao orientar o preparo e emprego da capacitação nacional em todos os níveis e esferas, tanto no campo civil como militar,
fala exatamente na mobilização de todo o poder nacional para a guerra. Será importante que os documentos decorrentes da PDN deem à mobilização toda a importância que ela merece, pois ela deve envolver todos os setores da nação, como mostra sua definição. Mobilização é o vasto e complexo processo pelo qual todos os recursos produtivos da nação, inclusive a mão de obra, são organizados e direcionados para apoio ao esforço de guerra. Compreende a transformação dos sistemas econômico, de produção industrial e científico-tecnológico numa base de sustentação para as forças armadas e a preparação destas para a condição de guerra. Compreende ainda a motivação popular de forma a canalizar para o esforço de guerra as forças psicológicas e morais da nação. O preparo da Marinha nos anos 90. Mário César Flores. O artigo foi escrito antes do convite do presidente Fernando Collor de Mello ao autor para ministro da Marinha, e muitas das considerações nele constantes foram usadas na aula inaugural proferida pelo ministro Flores na EGN, a 2 de março de 1990. O desenvolvimento de uma indústria militar nacional é um elemento fundamental para a mobilização, pois, sem uma indústria capaz de produzir material de emprego militar o tempo necessário para adaptar a indústria civil seria muito longo. A mobilização industrial não se faz. Vejase a situação argentina na Guerra das Malvinas. A PDN levou em conta as premissas, os fundamentos, objetivos e princípios estipulados na Constituição Federal, e tem como fundamento a busca da solução pacífica de controvérsias e do fortalecimento da paz e da segurança internacionais. A PDN reconhece que a força militar é ainda um instrumento de importância capital para a sobrevivência do Estado como conhecemos e que, sem um poder militar confiável, o Estado terá de abdicar do exercício de influência nas relações externas compatível com os outros elementos do seu poder nacional. Segundo a PDN, embora o cenário atual indique uma baixa probabilidade de conflito para o Brasil, o país não está livre de riscos, podendo ser compelido a envolver-se em conflitos. Mesmo no âmbito regional, onde as hipóteses de conflito foram eliminadas, persistem zonas de instabilidades resultantes do crime organizado internacional, bem como da existência de bandos armados em países que têm limites como o Brasil. A colocação parece-me correta, mas incompleta. Quando o que está em jogo é a sobrevivência da nação, os riscos não são aceitáveis e eles estão sempre presentes, pois a arena política sempre atrairá aventureiros e charlatães ambiciosos e irresponsáveis, conforme citado anteriormente, o que desaconselha o descarte de qualquer hipótese de conflito mesmo regional. O documento reconhece que a implementação de uma política de defesa sustentável depende da construção de um modelo de desenvolvimento que fortaleça a democracia, reduza as desigualdades sociais e os desequilíbrios regionais e compatibilize as prioridades nos campos político, social, econômico e militar, com as necessidades de defesa e de ação diplomática. Uma nova versão de segurança e desenvolvimento de Castelo e Geisel. A PDN apresenta os seguintes objetivos: a garantia da soberania com a preservação da integridade territorial, do patrimônio e dos interesses nacionais. B. A garantia do Estado de Direito e das instituições democráticas. C. A preservação da coesão e da unidade da nação. D. A salvaguarda das pessoas, dos bens e dos recursos brasileiros ou sob jurisdição brasileira. E a consecução e a manutenção dos interesses brasileiros no exterior. F. A projeção do Brasil no conceito das nações e sua maior inserção no processo decisório internacional. E G. A contribuição para a manutenção da paz e da segurança internacionais. Sem dúvida, objetivos nacionais, como já afirmamos anteriormente, conservadores que levam a uma definição de uma postura estratégica dissuasória, de caráter defensivo, embora se admitam ações ofensivas. Ao tratar da postura estratégica do país, a PDN identifica um importante vínculo entre a ação diplomática e o poder militar ao estabelecer que a vertente preventiva da defesa brasileira reside na valorização da ação diplomática e a existência de uma estrutura militar de credibilidade capaz de gerar efeito dissuasório eficaz. Esta associação é a base de um conceito mais amplo de emprego do poder militar como um instrumento permanente da política do Estado, o que chamamos emprego político do poder militar. Isto é um emprego do poder militar, abaixo do nível da violência, na defesa dos interesses nacionais, sem que se chegue, portanto, à guerra. Julgamos que a PDN poderia ser mais explícita a respeito. Dentre as inúmeras diretrizes da PDN, vamos destacar aquelas que dão orientação mais precisa ao poder militar.
Maior presença do país no cenário internacional com uma participação efetiva no processo de tomada de decisão visando a uma ordem internacional mais justa. Essa diretriz justifica o desejo de o Brasil participar de forma permanente de um Conselho de Segurança das Nações Unidas expandido, a participação mais efetiva na Organização Marítima Internacional, em inglês IMO, agora consubstanciada com a criação de uma representação permanente junto àquele organismo que trata de assuntos marítimos, está de acordo com o determinado nessa diretriz. Participação nas operações internacionais de manutenção da paz. A diretriz deixa claro que o Brasil está disposto a participar de operações internacionais de paz, isto é, operações típicas dos boinas azuis da ONU, de caráter internacional, aprovadas pelo Conselho de Segurança como a Constituição Federal estabelece como pilares da política externa brasileira o direito à autodeterminação dos povos e a não intervenção. Fica claro que o Brasil, em princípio, não participará de intervenções armadas. Ainda que as razões alegadas para essas intervenções possam ser nobres, a recusa de enviar força armada para a Guerra do Golfo, ou para as intervenções em Granada, Haiti, Panamá, Bósnia-Herzegovina e Kosovo prendem-se à fidelidade ao dispositivo constitucional. Defesa do desarmamento global, desde que isso inclua o fim dos arsenais nucleares e das armas químicas e biológicas. O Brasil, embora favorecendo o desarmamento mundial, não concorda com o desarmamento unilateral, que só afeta os países mais atrasados industrialmente. Durante anos o Brasil recusou assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP, por considerá-lo discriminatório, já que visa impedir a proliferação nuclear, mas sem estabelecer medidas objetivas para a paulatina redução e eventual fim dos arsenais nucleares das nações já nuclearizadas. A mudança da posição brasileira, ao ratificar o tratado, deve-se à conclusão que o desgaste político da não ratificação do TNP e a maior dificuldade em ter acesso a certo nível de tecnologia nuclear causavam dano maior que a renúncia a um princípio que, na prática, não teve nenhuma influência. Pode-se dizer que o Brasil, ao ratificar o TNP, manteve-se mais fiel à primeira diretriz que discutimos: fortalecimento e expansão da integração regional. O Brasil tem defendido intransigentemente a necessidade do aprofundamento e expansão do Mercosul para, numa etapa superior, abranger toda a América do Sul e talvez, no estágio final, toda a América Latina lato sensu. Certamente a ALCA faria isso sob a liderança dos Estados Unidos, mas o crescente protecionismo americano e do Canadá fazem com que o Brasil, sem negar uma possível futura adesão à ALCA, prefira que o Mercosul se revigore para então negociar em bloco a área de livre comércio das Américas. O aprofundamento significa caminhar no sentido de uma integração nos moldes da União Europeia que transcende a área exclusivamente econômica para se tornar política e, mesmo militar. Participação das Forças Armadas nas ações subsidiárias que visam à integração, à defesa civil e ao desenvolvimento socioeconômico do país. Esta é uma diretriz que merecia uma melhor definição, pois, como está, dá margem a muitas interpretações, principalmente no que se refere ao desenvolvimento socioeconômico. A missão principal das Forças Armadas, e que orienta o seu preparo, é a defesa externa do país, o que não as inibe de participar de ações de defesa civil, quando sua colaboração é necessária, e outras ações quando os elementos por eles responsáveis mostrarem-se totalmente incapazes de as exercerem. O combate ao crime organizado de responsabilidade policial é das áreas onde é mais delicada a participação do poder militar, pois, preparado para a guerra, não está para a ação policial deter suspeitos, levantar evidência sobre sua culpabilidade, entregar os suspeitos à justiça correndo o risco de atuar em desacordo com as normas que protegem os direitos humanos, mesmo dos que agem contra a lei. Aprimoramento do sistema de vigilância, controle e defesa das fronteiras terrestres, das águas jurisdicionais e do espaço aéreo. A diretriz é óbvia, mas muito genérica, devendo ser mais explícita nos níveis mais baixos de planejamento. A proteção da Amazônia, valorizando a presença militar. A diretriz reconhece a crescente importância estratégica da região para o Brasil. A mudança da capital para Brasília, em 1960, deu ensejo à conquista do meio-oeste que se abriu para a produção agropecuária. Com a produção agrícola do Cerrado veio a necessidade de escoá-la para os grandes centros consumidores no exterior e, graças à articulação da enorme bacia amazônica como Atlântico, impôs-se o transporte desta produção até os portos do rio Amazonas e daí para os mercados externos.
A construção das rodovias Brasília-Belém, Brasília-Cuiabá-Santarém, Cuiabá-Porto Velho-Manaus deram margem à criação de um sistema multimodal, envolvendo rodovia e hidrovia, de grande significação estratégica. Os portos fluviais de Taquatiara, na confluência do Amazonas como Madeira, e de Santarém, aonde chega a rodovia Cuiabá-Santarém, tornaram-se de importância crucial para a economia do país. Por outro lado, a Amazônia é objeto de cobiça internacional pelas suas imensas riquezas, além do fato de que, para alguns, ser uma área a ser preservada pela sua importância para o meio ambiente. O potencial da região para a produção de energia, seja nuclear, pelas reservas de urânio, seja de origem fóssil, pelas ainda pouco levantadas reservas de petróleo e gás natural, seja hidráulica pelo desenvolvimento de usinas a fio d'água, mas principalmente, pela produzida pela biomassa, sua imensa reserva de água doce, só inferior à existente nas calotas polares, onde a exploração não só será difícil, mas arriscada em termos ecológicos, seus fabulosos depósitos polimineralizados que representam uma riqueza mineral incalculável. Carajás é apenas um exemplo, sua inacreditável biodiversidade, são razões que justificam a cobiça internacional. Desenvolvimento de certo nível de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de capacidade de produção para diminuir a dependência ao exterior. O projeto nuclear da Marinha insere-se na pesquisa científica, tendo trazido uma posição de vanguarda para o Brasil, que passou a dominar o ciclo completo do combustível nuclear. O mesmo em relação ao projeto do veículo lançador de satélites, VLS da Força Aérea, tão logo alcance os resultados desejados, dando ao país o domínio do lançamento de satélites. Projetos como esses que permitirão o desenvolvimento de sistemas de ar, mas de alta sofisticação, mas que, já nas etapas intermediárias, dão subprodutos de grande valor para o desenvolvimento do país. Tecnologia de duplo uso, devem ser prioritários nessa etapa do nosso desenvolvimento. No que se refere ao desenvolvimento tecnológico e capacidade de produção, a Marinha tem tido muito sucesso, desenvolvendo novas munições, nacionalizando sistemas de comando e controle, veja-se a modernização das fragatas, desenvolvendo projetos como o das corvetas, do submarino nacional, etc. A construção e reparo avançado de submarinos no Brasil constituem notáveis avanços tecnológicos que atendem totalmente à diretriz. Com a criação do Ministério da Defesa em 1998, e sua institucionalização, pela Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, caberá a este dar continuidade ao planejamento militar, com a produção de 2 documentos: a Política Militar de Defesa, PMD, e a Estratégia Militar de Defesa, EMD, que explicitarão para as Forças Armadas as tarefas decorrentes da PDN. A respeito da criação do Ministério da Defesa, assim se pronunciou o almirante Mauro César. Até hoje, não ficou clara qual a motivação real para essa medida, aceita com facilidade em âmbito geral, porque a influência dos exemplos externos, como é hábito dos brasileiros, tem sempre aspectos de verdade incontestáveis. Decididamente não se buscou no aprimoramento da defesa o incentivo para essa mudança de profundidade, porquanto é notório o desconhecimento sobre tal matéria, seja entre as elites pensantes ou os políticos. Do mesmo modo que não se pensa com seriedade em política externa ou em qualquer outro tema que requeira um maior nível de abstração intelectual, sem apelos concretos imediatos de mais fácil percepção. Ao contrário, não é preciso perscrutar muito fundo para encontrar os que identificavam a existência de ministérios militares como anacronismo e empecilho para o país ser aceito em fóruns internacionais mais evoluídos, os que desejavam ceder a pressões externas e aqueles que ansiavam pelo rebaixamento do status dos militares. Embora discordando quanto à inocuidade da criação do Ministério da Defesa, afinal, alguém tem de coordenar as diferentes visões de cada força armada sobre o panorama estratégico que deve orientar o planejamento militar. Até então, cada força tinha uma conceituação estratégica que beneficiava a sua ação individual em relação ao das demais forças. E de que as elites de hoje desconhecemos problemas de defesa, cresce o número de aulas de estratégia militar nas universidades. É incontestável que o almirante Mauro César, graças à sua honestidade intelectual, foi o militar com poder de ação que mais contribuiu para que a institucionalização do novo ministério fosse a melhor possível para, nas suas palavras, maximizar as vantagens e, ao mesmo tempo, evitar enfaticamente as grandes desvantagens. O almirante Chagas Telles, comandante da Marinha, diz sobre o assunto: hoje, decorrido pouco mais de um semestre de existência,
O Ministério da Defesa é uma realidade, merecendo destaque positivo a integração entre as Forças Armadas, que vem alcançando resultados significativos, quer no plano operacional, quer no administrativo. O grifo é nosso. Em fevereiro de 2000, o Ministério preparou a versão desses dois documentos, classificados de confidencial. Consciente, porém, de que deve haver uma maior participação da sociedade na preparação da versão final desses documentos, o MD decidiu consultar 23 personalidades para que, sem qualquer constrangimento, expusessem a sua visão pessoal sobre o problema de defesa do país. O processo está no momento em andamento e, provavelmente, antes do fim da presente administração, 31 de dezembro de 2002, chegará ao término. Para manter este trabalho ostensivo, deixaremos de abordar aqui as atuais versões da PMD. A figura dá uma ideia da estrutura para a formulação do planejamento militar. O planejamento estratégico da Marinha fica agora condicionado, como mostrado na figura, a PDN e mais diretamente a PMD e a AMD, além de dois outros documentos, a diretriz para o estabelecimento da estrutura militar de guerra, tornada efetiva pelo Decreto Reservado N-Graus 8 de 16 de janeiro de 1980, e as normas gerais para a organização, preparo e emprego das Forças Armadas, estabelecidas pela Lei Complementar N 97, de 9 de junho de 1999. Tão logo divulgada a PDN, a Marinha procurou mostrar que, em linhas gerais, o seu planejamento estratégico coadunava-se com a diretriz superior. A Marinha procurava suprir a lacuna representada pela ausência do documento desse teor à PDN emanado do Comandante Supremo, por intermédio da condução de detalhado planejamento estratégico. Esse planejamento, apesar das dificuldades e deficiências decorrentes de uma elaboração intramuros, comprovou eficácia ao ser verificado que as ações decorrentes, em curso no âmbito da Força Naval, guardam aderência às diretrizes constantes da PDN, não havendo necessidade de modificações relevantes nos programas e projetos de Ministério. A excessiva generalização da PDN tornou isso possível. Em 1996, teve início a construção no AMRJ do 4º submarino feito no Brasil, o SB Ticuna. Com as seções do casco resistente fabricadas anteriormente na Núcleo, o submarino já não é igual aos 3 primeiros da série, sendo de maior comprimento, e com modificações decorrentes da avaliação operacional de seus predecessores. Representa, sem dúvida, mais uma etapa para que se chegue ao projeto do submarino totalmente nacional, possivelmente com um casco capaz de receber uma instalação de propulsão nuclear. Com os recursos que eram destinados ao desenvolvimento de um novo navio de patrulha fluvial, foi decidido modernizar o monitor Parnaíba e fazer a conversão do NT Potengi a serem realizadas a partir de 97 em estaleiro particular consórcio SLC, PM Engenharia. A identificação pela Marinha da grande deficiência para as operações navais decorrentes da falta de um sistema de interceptação e ataque fez com que ela se engajasse na luta pela aquisição de aeronaves de asa fixa. A 29 de julho de 1996, em exposição de motivos encaminhada ao Presidente da República, o Ministro da Marinha, Almirante Mauro César Pereira, com base na Lei Complementar nº 069/91, que dispõe sobre o preparo e o emprego das Forças Armadas, participou ao Presidente que a Marinha estava dando máxima prioridade à solução desta dificuldade. O Decreto Presidencial N-Graus 2538, de 8 de abril de 1998, estabeleceu no seu artigo 1º que a Marinha disporá de aviões e helicópteros destinados aos guarnecimentos dos navios de superfície e helicópteros de emprego geral, todos orgânicos e por ela operados, necessários ao cumprimento de sua destinação constitucional. Renascia assim a aviação naval brasileira, com a aquisição de 20 aeronaves tipo A4K monoplaces e 3 TA-4K biplaces Kial, fabricados pela McDonnell Douglas dos Estados Unidos, e adquiridos no Kuwait, foi criado o primeiro esquadrão de aviões de interceptação e ataque, ISC-VF-1, com a missão de executar a defesa aérea da Força Naval e garantir a superioridade aérea necessária à aplicação do poder naval onde e quando este se fizer necessário. Junto com as aeronaves foram adquiridos 217 MA Sidewinder para equipá-las. A missão do esquadrão define com clareza que ele será usado como avião de interceptação para a proteção da Força Naval, veja-se o míssil Sidewinder, para o que o avião não é do tipo ideal, e como avião de apoio de fogo para qual ele foi projetado, nas ações de projeção do poder naval. Não se pense, porém, que o problema está resolvido. Muito pelo contrário.
Algumas questões devem ser postas em discussão para que o processo de desenvolvimento da aviação naval não venha a esbarrar em obstáculos intransponíveis no futuro próximo. O número de aeronaves de asa fixa adquiridas exigirá a formação urgente de um número considerável de pilotos qualificados para voar aviões a jato operando de navios aeródromos, possivelmente a mais alta qualificação profissional de um piloto. O problema é urgente para que os aviões sejam usados ainda dentro da sua vida útil. Providências devem ser tomadas de imediato para criar a infraestrutura necessária para a manutenção e reparo dos aviões e para qualificar as equipes técnicas para esses serviços. Todas essas providências exigem uma pletora de recursos humanos, da mais alta qualificação, e financeiros. Os desafios que temos pela frente são enormes e a demanda por recursos será crescente, o que é preocupante no momento em que outros projetos, igualmente fundamentais para amarinhar o projeto nuclear, a continuidade na elaboração de projetos de construção de meios de superfície e submarinos, a continuidade na construção naval e na realização de reparos sofisticados de submarinos, etc., estão a exigir mais e mais recursos humanos e financeiros para que tão importantes conquistas não se percam. O processo de recriação da aviação naval visualizado pelo almirante Serpa, cuja primeira etapa consistiria na aquisição no Brasil Embraer de aviões de asa fixa para estágio inicial da preparação de pilotos de helicópteros, procedimento usual em todo o mundo, pois barateia a formação, seria menos espetacular, mas possivelmente mais seguro. Conforme informa o almirante Serpa, a ideia já era do conhecimento do presidente e do ministro da Aeronáutica. Após essa etapa inicial, o processo continuaria progressivamente até que, com a experiência paulatinamente adquirida, a Marinha chegaria ao avião para operar no NAE. Durante esse período de preparação, o NAEL Minas Gerais seria usado, após o extenso período de reparo e modernização, porque passará como porta-helicópteros, quer antissubmarino, usando helicópteros SH-3 e LYNX, armados com torpedos MK-46, quer para envolvimento vertical. Como Super Puma para transporte de fuzileiros navais. Além desse esquadrão de aviões de asa fixa, a Força Aeronaval dispõe dos seguintes esquadrões de helicópteros. Primeiro Esquadrão de Helicópteros Antissubmarino, ISC-HS-1, criado em maio de 1961, ficando inicialmente instalado, 40 dias, na Base Aérea de Santa Cruz. Atualmente o esquadrão opera 7 aeronaves Sea King SH-3, A e 6 aeronaves Sea King SH-3, B. Das 7 aeronaves SH-3, A 4 foram recebidas em 1984, fabricadas pela Augusta Itália, e as outras 3 são remanescentes dos SH-3 que chegaram ao Brasil a partir de abril de 70, vindos dos Estados Unidos, e modernizados na Augusta em maio de 1988. As 6 aeronaves SH-3B foram recebidas em maio de 96, vindas de Pensacola, Flórida, Estados Unidos. Em novembro de 1992 foi feito, por um helicóptero desse esquadrão, o primeiro lançamento do Mazezo CN-39 de uma aeronave brasileira. O esquadrão tem as tarefas de detectar, localizar, acompanhar e atacar submarinos e alvos de superfície, o ataque a submarinos com o torpedo MK-46 e os alvos de superfície com o Mazen-39. Primeiro Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, ISCDHU-1, criado em junho de 61. Sendo a mais antiga unidade aérea operacional da aviação naval brasileira na segunda fase. Foi inicialmente instalado no Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval CIAAN, quando este ainda se encontrava no quilômetro 11 da Avenida Brasil, Rio de Janeiro. Iniciou sua operação em abril de 1962. Em 1965, foi transferido para São Pedro da Aldeia. Em abril de 75, o esquadrão, que ainda operava os helicópteros Westland Vaz, o 2 fez o primeiro pouso num contratorpedeiro no CT Marise Barros, passando-se desde então a embarcar o U-2 nos contratorpedeiros. Em novembro de 1979, saiu do esquadrão um destacamento de 3 helicópteros Bell Jet Ranger II para constituir o destacamento aéreo embarcado da Flotilha do Amazonas, hoje Esquadrão HU-3. Atualmente o esquadrão opera 16 aeronaves Esquilo, sendo cito monoturbina, o 12, e 8 biturbina, o 13. São várias as tarefas do esquadrão, como realização de ataques aéreos em apoio a unidades de tropa, reconhecimento armado, cobertura aérea, transporte logístico, aerotransporte, evacuação aeromédica, esclarecimento aéreo, operações especiais, polícia naval, etc.
Nas missões para a Antártida, o navio de apoio oceanográfico NAPOC leva a bordo um destacamento aéreo embarcado, DAI, com 2 esquilos U-12 para apoiar a missão. Segundo Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, ISC do H-2, criado em setembro de 1986 para suprir as limitações dos SCUI no que se refere à capacidade de carga, autonomia e operação em qualquer tempo. Atualmente opera com 7 aeronaves U-14 Super Puma mais pesados e mais modernos. Com radar de busca e computador, que permitem a execução de buscas SAR e patrulha naval bem mais precisas. Primeiro Esquadrão de Helicópteros de Instrução, ISC da H-1, criado em fevereiro de 1961 e ativado em junho de 1962, para emprego na realização da parte prática de voo do curso de aperfeiçoamento da aviação para oficiais, a fim de suplementar o curso técnico ministrado no CIAAN, ao qual ficou inicialmente subordinado. Pouco depois da sua criação foi transferido junto com o CIAAN para São Pedro da Aldeia, onde estava sendo construída a Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, BAENSPA, prontificada em 1966. Com a transferência da Força Aeronaval para São Pedro da Aldeia, em 1971, o ISC da H-1 passou à subordinação da Força. Das 19 aeronaves do esquadrão, 16 são do tipo Bell Jet Ranger III e 6B, adquiridas em 95 em substituição aos Ranger II, e outras 3 são Ranger II. Primeiro Esquadrão de Helicópteros de Esclarecimento e Ataque, ISC da H-1, criado em maio de 78 e ativado em janeiro de 79 como primeiro Esquadrão de Helicópteros de Esclarecimento e Ataque Antissubmarino, mudado posteriormente para o nome atual devido à maior amplitude de suas tarefas. Em 1995, as aeronaves SAH-11LYNX foram substituídas por SAH e a Super LYNX. Atualmente, o esquadrão possui 13 Super LYNX. As principais tarefas do esquadrão são esclarecimento, ataque a alvos de superfície, acompanhamento de alvos, designação de alvos além do horizonte e ataques vetorados a alvos submarinos. A aviação naval brasileira conta ainda com a BANSPA, criada a 10 de maio de 1966 para prover toda a infraestrutura de apoio aos esquadrões de aeronaves da Marinha. Hoje lá se encontram o Comando da Força Aeronaval, o CIAAN, os 5 esquadrões de helicópteros e o Esquadrão de Aviões de Asa Fixa, além de um depósito naval e uma policlínica naval. A BANSPA está homologada pelo Serviço Regional de Proteção ao Voo do Rio de Janeiro, SRPVRJ, do Comando da Aeronáutica, como controle de aproximação não radar, sendo responsável pelo controle de todas as aeronaves que voam para a região dos lagos, o que dá à base o total controle da região, oferecendo maior segurança para as aeronaves da área. Apesar de classificada como EP não radar, a base dispõe de um sistema de controle de tráfego aéreo X-4000, SCTA-X, 4000, usando para tanto o radar existente na base, AWS-4M, e o sinal de um radar da FAB instalado no Pico do Couto, Petrópolis, Rio de Janeiro, que chega à base através de modem. Em fins de 2003 e início de 2004, está previsto o recebimento de um radar de controle aéreo de área terminal, a ser fornecido pela FAB, quando então terá início o processo para classificar a base como EP radar. Na década de 90 ocorreram as seguintes incorporações. A 21 de março de 91, a corveta Jaceguai, a última construída no AMRJ, tendo sido iniciada a integração do seu sistema de armas. A 3 de outubro de 91, o navio-tanque, NT Almirante Gastão Mota, construído no estaleiro Ishikawajima. A 19 de outubro de 92, a corveta Júlio de Noronha, a primeira construída na Verolme, tendo sido iniciada a integração do seu sistema de armas. A 5 de novembro de 92, o navio patrulha, N Pará, Grajal, construído no AMRJ. Com projeto da Vosper Singapura. A 28 de fevereiro de 94, a corveta Frontin segunda e última construída na Verolme, tendo sido iniciada a integração do seu sistema de armas. A 19 de abril de 94, o navio de apoio oceanográfico, NPAOC, Ari Rangel ex-Polar Queen, classificado como navio de pesquisa polar, AGOB, foi construído na Noruega, sendo comissionado em março de 81, desloca cerca de 3.700 tons a plena carga, foi adquirido por compra a 25 de abril de 1994, tem o casco reforçado para navegação no gelo, dispõe de um eixo impulsionado por 2 motores diesel,
que lhe dão uma velocidade de aproximadamente 14,5 nós. A 8 de agosto de 94, o navio patrulha N Pará, Graína, construído no AMRJ da classe Grajal. A 22 de agosto de 94, o navio desembarque de carros de combate, NDCC, Matoso Maia da classe Newport, LST, ex-Caiaga, construído em 1970 e recebido por empréstimo dos Estados Unidos. A 29 de agosto de 94, o navio patrulha N Pará, Guaíba, construído no AMRJ da classe Grajal. A 21 de novembro de 94, o submarino Tamoio, o primeiro construído no AMRJ. A 25 de janeiro de 95, os navios balizadores NBS Amorim do Vale, Jorge Leite e Garnier Sampaio. Estes navios são os 3 primeiros navios classe River adquiridos na Inglaterra em novembro de 94, na administração do almirante Serpa. Esses esvarredores foram transformados em balizadores H-35, H-36 e H-37 e são respectivamente o E-Umber, o E-Almodale e o E-Srible. Tiveram retirados os equipamentos de varredura bem como o canhão de 40 mm. A 5 de abril de 95, o navio patrulha N Pará, Guajará, construído no Pennywerft, Alemanha, da classe Grajal. A 13 de junho de 95, a fragata Greenalg, ex-Broadsword da classe Broadsword Type 22FG, construída em 1976, a primeira das 4 adquiridas na Inglaterra, por contrato assinado em novembro de 1994, na administração do almirante Serpa, usa um sistema CODOG. A 23 de agosto de 95, o navio patrulha N Pará, Guaporé, classe Grajaú, construído no Pennywerft, Alemanha. A 23 de novembro de 95, o navio patrulha N Pará, Gurupá, classe Grajaú, construído no Pennywerft, Alemanha. A 17 de abril de 96, o navio patrulha N Pará, Gurupi, classe Grajaú, construído no Pennywerft, Alemanha. A 13 de agosto de 96, a fragata Bozizio ex-Brazen, a segunda da classe Broadsword, construída em 1980 na Inglaterra. A 13 de agosto de 96, a fragata Dodsworth ex-Brilliant, a terceira da classe Broadsword, construída em 78 na Inglaterra. A 10 de dezembro de 96, o submarino Timbira, construído no Amri, terceiro da classe Tupi, e segundo construído no Brasil. A 21 de fevereiro de 97, o N Pará Goiana, classe Grajaú, o primeiro construído no estaleiro Mauá. A 22 de abril de 97, a fragata Rademacher ex-Batliache, a quarta e última da classe Broadsword, construída em 77 na Inglaterra. A 6 de abril de 98, o navio patrulha N Pará Bracuí, o primeiro da segunda série de navios classe River, adquiridos na administração do almirante Mauro César, em agosto de 1996, na Inglaterra. A primeira série de 3 foi transformada em navios balizadores NBS, e a segunda série de 4 foi transformada em navio patrulha N Pará, o Bracuí. É o ex-Blackwater e foi construído em 1985 na Inglaterra. A 3 de julho de 98, o navio patrulha N Pará Benevente, o segundo navio da segunda série, ex-Itchen, construído em 85 na Inglaterra. A 3 de julho de 98, o navio patrulha N Pará Bocaina, o terceiro navio da segunda série, ex-Cell, construído em 86 na Inglaterra. A 9 de setembro de 98, o navio patrulha N Pará Babitonga, o quarto e último navio da segunda série, Yarum, construído em 1986 na Inglaterra. A 5 de julho de 99, o navio patrulha N Pará Guanabara da classe Grajaú, o primeiro construído pelo estaleiro Inácio, do Ceará. A 25 de novembro de 99, o navio patrulha N Pará Guaratuba da classe Grajal, construído no Pennywerft, Alemanha. A 25 de novembro de 99, o navio patrulha N Pará Guarujá da classe Grajaú, segundo construído no estaleiro Inácio, do Ceará. A 16 de dezembro de 99, o submarino Tapajó, o quarto da classe Tupi, e terceiro construído no Brasil. A 8 de fevereiro de 2000, o navio patrulha N Pará Gravataí da classe Grajaú, o sexto e último construído no Pennywerft, Alemanha. A 28 de fevereiro de 2000, o navio veleiro NVS Cisne Branco, veleiro construído no estaleiro da Damen, Holanda, para instrução de aspirantes. A 17 de maio de 2000, o Neste Doutor Montenegro.
A 1º de novembro de 2000, o navio Aeródromo NAE São Paulo ex-Foc Classe Clemencial CV, construído nos chantiers de L Atlantique, Saint-Nazaire, França, em 1963, sofreu modernização de 1987 a 1988, sendo adquirido na gestão do almirante Chagasteles, com 2 catapultas a vapor. Ambas. Com mini Sijump na proa, deslocando a plena carga 33.000 tons, com 6 caldeiras e 2 eixos. A turbina desenvolve até 32 nus. Como se pode constatar, na década de 90 o percentual de navios adquiridos no exterior foi muito grande, o que, de certa forma, indica o arrefecimento da construção naval no país. O envolvimento do AMRJ na construção e reparo de submarino, das corvetas e de navios patrulha esgotou a sua capacidade, e a falta de investimentos para corrigir estas limitações contribuiu para essa situação, que não pôde ser atenuada com a construção de navios nos estaleiros privados face ao fracasso anterior desses estaleiros, principalmente pela difícil situação econômica do país. A chegada nesse período de muitos navios usados de vários tipos e procedências diferentes certamente saturou o sistema logístico da Marinha, já sob tensão pelos novos navios em construção, e os recursos destinados à aquisição de sobressalentes mostraram-se insuficientes, como é natural, para atender às enormes necessidades de peças de reposição para os navios. A redução dos índices de operacionalidade dos navios por essa razão torna-se inevitável, sendo esta a maior dificuldade que a Marinha enfrenta no momento.